Por que você compra algo? Vamos lá, até a coisa mais básica. Por que você compra algo? Por que você enxerga valor em uma camiseta, valor em um tênis, valor num celular, por exemplo? E aqui eu não vou colocar carro e casa, porque aqui entra em uma meta de vida, vamos considerar assim. Entra até num outro patamar que eu costumo dizer que é sonhos, que até que eu aprendi num livro de finanças, que tudo que a gente tem como um sonho, a gente não tem que colocar como se fosse apenas uma venda, e sim como uma realização. Mas a gente, vamos voltar lá, por exemplo, da camiseta e do tênis, só para ficar um pouquinho mais tranquilo de eu explicar o que eu quero falar para você. O que aquela camiseta que você acha da hora, o que aquele tênis que você acha da hora, faz, por exemplo, com você quando você está em um rolê? Eles meio que transformam a maneira como você quer se comunicar e eles meio que transformam a maneira como as pessoas te enxergam, certo? Acho que você já entendeu o que eu tô querendo dizer. Por que as pessoas compram alguma coisa? Porque essa coisa transforma ela para um outro patamar. E é exatamente isso que nós precisamos fazer para vender no Instagram. Ou melhor, é isso que eu vou te contar aqui nesse vídeo de hoje sobre como vender no Instagram mesmo sendo um iniciante. Mas antes disso, ex-social media e empreendedor Marcos aqui. Eu sou publicitário social media há 8 anos e aqui nesse canal trago conteúdo descomplicado e criativo para você decolar a sua carreira. Primeiro, se você é social media ou empreendedor, você precisa entender que nós precisamos dominar os formatos que existem lá no Instagram. No último vídeo, eu falei um pouquinho sobre esses formatos, num dos últimos vídeos eu falei sobre esses formatos, e aqui eu só quero fazer um breve resumo para que depois que você terminar esse vídeo, você vai lá assistir, eu deixei ele aqui no card para ficar mais fácil para você. Por exemplo, uma marca de garrafa térmica, ela é ou ela precisa ser diferente de uma outra marca de garrafa térmica. Por que eu falo isso? Porque se eu fizer a mesma coisa para essas, vamos supor que eu fechei como social media, eu fechei essas duas garrafas térmicas. Se eu essas duas empresas de garrafa térmica. Se eu fizer a mesma coisa para as duas, qual será a opção que você vai ter de encontrar uma diferenciação de marca ou de gostar mais de uma marca ou de outra? Qual vai ser? Eu trouxe esse exemplo para que você entenda que quem não tem um diferencial na criação de conteúdo ou na produção de conteúdo ou como um propósito de marca ali, bem para ficar bem claro mesmo, não tem diferencial nenhum, não consegue desgarrar uma marca do aquilo que o mercado já está acostumado a receber, vamos colocar assim, ou a entregar, vamos colocar assim. Para deixar mais claro esse exemplo, se você começar hoje e fazer a mesma coisa que eu faço, provavelmente você não vai ser tão procurado como eu. Não estou falando que eu sou melhor que você. É porque faz 8 anos, faz 6 anos que eu estou com o social media marketing. Percebe que já tem muito mais tempo de conhecimento de marca? É isso que eu estou querendo dizer sobre essa questão de diferenciação. E outro ponto sobre a questão de vender no digital, vender principalmente no Instagram, é a questão do viralizar por viralizar. Tudo quando a gente viraliza, a gente acaba causando dois efeitos. Muitos números para que a gente tenha que tratar esses números com qualidade, e essa cegueira digital vai te fazer achar que você está em um caminho certo. Mas não é bom que você tenha um vídeo que saia da bolha? Ele é bom. Só que o que eu quero dizer aqui é que, por exemplo, você vai ter que entender que público que chegou até você e que público visualizou esse vídeo. Que nem eu falo para sociais mídias e para empreendedores. Se uma pessoa que não tem nada a ver com esse público caiu nesse vídeo, será que isso foi uma view, vamos colocar assim, real? Será que isso foi bom para minha marca? Será que a minha marca vai ser mais lembrada só porque ela teve mais visualizações nesse vídeo, nesse Reels? É isso que a gente precisa entender. Só para resumir, é muito melhor você ter 1000 views em um vídeo como esse aqui no YouTube do que ter 1 milha de views, mas o público ser totalmente um público de nutricionista, por exemplo, que não é empreendedor. Para mim não vai valer de nada. Agora, dito isso, como vender no Instagram? Vamos logo pro que interessa, né? Por isso que você clicou nisso. E não que a outra parte. E não que o que eu falei até agora não seja interessante, mas aqui eu já quero ser mais direto. No Instagram existe apenas um tipo de pessoa. A que vende serviço para os outros e a que vende produtos para os outros. Mas, Marcos, peraí, você falou duas pessoas. Mais ou menos. Vou pegar um exemplo aqui para deixar mais claro. Sabe aquela viagem que você fez nas suas férias de dezembro? Isso, vamos imaginar aqui que você... Vamos imaginar que ou é você ou uma pessoa que você conhece que viajou em dezembro e ela postou stories, por exemplo, de todas as lanchonetes que ela foi, do hotel onde ela estava, da praia de Fernando de Noronha, por exemplo, ou seja, ela fez ali um mini doc, uma mini curadoria de lugares onde você pode ir em Fernando de Noronha, certo? Então entenda que essa pessoa ou você vendeu as lanchonetes, vendeu essa praia, vendeu esse hotel para outras pessoas que te seguem. Sim, você. Ou claro, a pessoa que nem eu citei o exemplo aqui. Vamos voltar um pouquinho e agora você vai entender porque eu fiz aquele disclaimer da transformação. Você é uma pessoa que viajou, você é uma pessoa, assim, um pobre que nem a gente viajou para Fernando de Noronha. Então, você, na teoria, transformou o seu patamar em uma pessoa que já desbravou essa viagem, certo? Outras pessoas que te seguem estão mais ou menos no seu patamar e elas querem também fazer a mesma coisa. Olha quem está transformando aqui, ó.
essa pessoa para poder chegar. É essa questão da influência e de como nós somos a mídia que o Instagram mais vende lá dentro. Bem simples e bem prático, porque nós precisamos entender algumas coisinhas, tá? Para vender no Instagram, nós precisamos impactar pessoas. Por exemplo, se o meu treinamento tudo sobre criação de conteúdo, que é o treinamento de criação de conteúdo, ele for muito bom e você postar nos seus stories, provavelmente se você é uma social media empreendedora e está nesse mesmo caminho e segue essa pessoa que fez esse post, você vai se interessar para entender o que essa pessoa está fazendo, que curso que ela está fazendo, qual é a transformação que esse curso está gerando para ela fazer essa postagem. E aí você pode encontrar o meu perfil, por exemplo, no Instagram. Mas para isso eu preciso criar um bom conteúdo no meu próprio Instagram, preciso criar um bom conteúdo no blog do meu site, um bom conteúdo aqui no YouTube, lá no LinkedIn, no TikTok e outra mídia que eu tiver, no offline que seja. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem claro que a minha namorada, ela odeia publicidade, mas ela compra roupas que ela vê publicidade no Instagram e ela odeia publicidade. Então, será que ela odeia publicidade ou ela gosta muito mais do que a transformação que a publicidade mostra que o corpo dela, por exemplo, pode ter? Percebe que não é uma linha tênue, tem uma diferença entre essas duas coisas? E é aqui que entra o nosso papel como social media, você como empreendedor que cuida do Instagram da sua empresa. Você precisa entender que a gente precisa ter uma intencionalidade para trazer essa transformação logo na cara do conteúdo para as pessoas. Agora vai chegar uma parte que eu vou até descer um pouco o tom, mas só para que você entenda. Se você quer evocar um sentimento em que uma mulher seja mais gostosa, e aqui eu estou usando isso só para ficar mais claro para você, você precisa criar isso nessa publicidade que você vai fazer. Mas Marcos, e no conteúdo que eu quero falar sobre apenas um biquíni, não trazer esse sentimento, já que você falou que tem as diferenças na comunicação. Você precisa evocar um sentimento. Esse biquíni vai trazer com que a pessoa tenha uma autoestima na praia. Percebe que eu não estou nem falando sobre ser gostosa. Tem perfis, por exemplo, de sex shop que trabalham isso. E por que eu estou falando sobre esses perfis diferentes? Porque até marcas formais, até a Rolex, por exemplo, que não posta muita arte no seu perfil, ela transmite um sentimento de ser a pessoa que gasta mais de 100 mil reais em um Rolex, de ser o playboy que gasta mais de 100 mil reais em um Rolex. Então todo o conteúdo que ela posta lá, toda a comunicação que ela faz em qualquer mídia precisa ter essa intencionalidade. Se quiser vender um iPhone, eu preciso transmitir uma intencionalidade, um status, que é um sentimento. Se eu quiser vender esse fone da Philips, que aqui a Philips não está me patrocinando, eu preciso demonstrar qual é o sentimento que ele faz. Eu preciso mostrar nas imagens que a pessoa pode treinar com ele na academia, que a pessoa pode trabalhar com ele. Então percebe que eu estou trazendo coisas do cotidiano da pessoa e sentimentos de praticidade para o dia a dia dela. Então é um sentimento que você evoca dentro dessa comunicação e isso no Instagram faz muita diferença. Eu poderia chegar nesse vídeo e dizer, faça 75 stories, poste 9.000 vezes no feed durante o dia, poste mais carrosséis ou poste mais reels, mas não é isso que vai fazer a diferenciação do quanto você vai vender ou não pelo Instagram, por exemplo. É a transformação e o sentimento que faz com que a pessoa olhe para aquele produto, para aquele serviço e veja valor nele, veja transformação que ele pode trazer para a vida dele. Mas Marcos, então me fala, qual a melhor maneira de eu trazer esse sentimento para a tela, para o conteúdo que vai aparecer na tela da pessoa que está do outro lado? Contando história. Adicionar as suas histórias nos stories, olha que trava-língua legal, faz as pessoas pararem a tela para ler, faz as pessoas pararem a tela para ouvir, ou seja, você cria uma retenção por lá e você cria uma conexão por esses stories também. Por exemplo, contar as histórias, vamos pegar aqui de novo o exemplo da empresa de garrafa térmica. Por que uma garrafa térmica tem a cor azul, por que ela tem a cor roxa e por que ela tem a cor laranja, por exemplo? Por que ela tem essas cores? Qual a história dessa garrafa? Qual a história desse nome? Percebe que a gente está contando a história de um produto e não só sobre o produto em si, para que ele serve, vamos colocar assim da maneira mais prática de um produto. A gente não está falando compre, a gente está falando olha como esse produto nasceu, olha o porquê que ele tem esse nome, olha a história dele. Ele também é uma coisa que pode fazer parte do dia a dia. E assim você gera, além de conhecimento, você gera essa conexão ali com a marca. Pô, a marca pensa no nome dos produtos dela, a marca tem esse carinho pelo produto que ela cria, ela tem essa capacidade de colocar detalhes nesse produto. Percebe que cada coisa vai formando uma conexão propriamente dita. Quer ver outro exemplo disso? São os livros. Quem aqui nunca comprou um livro por indicação de alguém? Por exemplo, um amigo, outro exemplo aqui, um influenciador legal, né? Um influenciador, um exemplo mais claro, um perfil no Instagram. Vou trazer até mais um exemplo. Sabe aquela fofoca que tem no seu trabalho, que é aquela que edifica as pessoas? Sabe naquele momento, por exemplo, quando alguém lança assim, você viu que a Paula Oliveira separou do Diogo Nogueira? Ou você viu que a Paula Oliveira lançou o livro dela? Ela postou lá no perfil do Instagram dela. Isso é tão verdade que ela até postou uns trechos, por exemplo, de por que eles terminaram, por exemplo, nesse livro, e eu fiquei tentado a comprar. E bem, a pessoa plantou a sementinha em pelo menos querer saber o que eles, ou em pelo menos saber as informações do porquê que eles terminaram,
mas você percebe que foi gerado um sentimento de quero saber sobre essa fofoca, e no final você pode até querer comprar esse livro mesmo. Depende da pessoa, se você gosta um pouco da Paula Oliveira, ou se você gosta de qualquer outra pessoa, tá, gente? Eu falei só Paula Oliveira porque é o primeiro nome que vem na minha cabeça. O que eu quero que você entenda é que essa influência, essa transformação em saber, em ter o conhecimento, até mesmo de uma fofoca, pode te fazer comprar muitas coisas. Eu quero que você perceba que eu falei muito bem sobre os stories. Mas você quer dizer que o feed não vende? Ele vende, o feed vende também. Mas é muito mais fácil você gerar aquela nutrição de conhecimento pelo feed, por exemplo, gerar também isso nos stories, mas dentro dos stories é um canal onde você consegue trazer a pessoa para mais perto de você. Primeiro, porque as pessoas passam mais tempo nos stories mesmo, que já é natural ali, uma coisa bom, não é nativo, mas uma coisa mais natural da plataforma. E segundo, porque se a pessoa para ler, por exemplo, o que você está escrevendo nos seus stories, para escutar o que você está falando nos stories, a pessoa quer muito saber sobre aquilo que você compartilha por lá, aquilo que a marca compartilha por lá. E claro, se você está assistindo esse vídeo até aqui e entendeu bem o que eu estou querendo dizer, você sabe que lá é o principal formato para que você possa gerar essa transformação através de um produto, de um serviço, para que você gere vendas pelo Instagram. Se você quer entender um pouquinho mais sobre como contar essas histórias, como criar conteúdo que realmente vai fazer com que a pessoa te siga, para que a pessoa te curta seu projeto, compartilhe seu projeto, compartilhe o que a sua marca tem para oferecer para o mundo, eu te convido a garantir a sua vaga para o Tudo sobre Criação de Conteúdo. E é o meu treinamento de criação de conteúdo que tem esse nome porque eu mostro todas as variantes que eu utilizo em quase 10 anos de criação de conteúdo para a internet. É complicado dizer isso em voz alta, mas é exato. O que você vai aprender, o que você vai entender dentro do treinamento? Como contar histórias. Na primeira aula eu já mostro a história da minha marca, você vai conhecer a história da minha marca, do porquê que ela existe e de todos os perrengues que eu passei e, claro, como estruturar essa história para gerar carrosséis, gerar vídeos lá para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube, porque quem aprende que cria conteúdo para qualquer outra marca. Quais são os 14 pilares da criação de conteúdo, por que você pode utilizar o pilar do choque nesse conteúdo para poder juntar duas coisas, ou por que o pilar da adaptação de conteúdo é tão importante, como utilizar ele da melhor maneira. Você vai entender como montar os melhores posts, por exemplo, como que você pode criar um post que seja harmônico, título, imagem que você escolheu para que as pessoas parem para ler, ou seja, você vai entender a dinâmica dos posts, que também tem os 13 tipos de posts que melhor performam dentro da mídia social, como escrever para as mídias sociais da maneira correta, como trabalhar uma legenda da maneira mais clara possível. Tem uma aula sobre LinkedIn com a Luísa Oliveira, que é especialista de LinkedIn, que é por onde praticamente você vai conseguir os seus maiores clientes de social media. Eu digo maiores clientes porque é por onde você geralmente vai ganhar. E outras atualizações. Eu vou trazer aulas de finanças, como utilizar o Edits e o CapCut para suas edições de vídeo. Então, vão vir aulas ainda melhores para 2026, porque esse é um treinamento que se atualiza todos os meses, tá bom? Então, o link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para que você garanta a sua vaga no treinamento e seja aluno de mais um treinamento que vai transformar a sua criação de conteúdo e como você cria para os seus clientes ou para sua marca, certo? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Até o próximo.